Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Uma semana após a ONU cobrar do governo brasileiro uma solução para as falhas de segurança e problemas estruturais, um incêndio atinge o pavilhão dos países na COP30 em Belém. A organização da Conferência do Clima diz que o fogo foi controlado e não deixou feridos. O secretário-geral das Nações Unidas cobra de países financiamento climático e relembra as consequências que as mudanças do clima já causam no mundo. A Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei que endurece penas contra o crime organizado. O texto segue agora para a votação no Senado. Durante a operação que mirou executivos do Banco Master e do Banco de Brasília, a Polícia Federal apreende mais de 230 milhões de reais em joias, veículos e dinheiro em espécie. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump sanciona uma lei para liberar documentos relacionados ao criminoso sexual Jeffrey Epstein. Morre o violinista e compositor emblemático André Gerais Sarte, referência da música instrumental brasileira. O Papa Leão XIV visita a cidade de Assis pela primeira vez. E você vai ver também um estudo desenvolvido pela Universidade de Oxford e iniciará testes em humanos da primeira vacina preventiva do mundo contra o câncer de pulmão. Em meio minuto no Jornal Mundial. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste e Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. Durante a investigação sobre o investimento bilionário que fundos de previdência de estados e municípios fizeram do Banco Master, a Polícia Federal apreendeu cerca de 230 milhões de reais em joias, carros e dinheiro em espécie. A operação mirou executivos do Master e também do Banco de Brasília. A Polícia Federal apreendeu mais de 230 milhões de reais em joias, veículos e dinheiro em espécie durante a operação que mirou executivos do Banco Master e do Banco de Brasília. O próprio dono e controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso pela Polícia Federal na última segunda-feira, 17 de novembro, ao tentar deixar o país, levava uma vida de luxo e possuía uma coleção milionária de aeronaves particulares. Vorcaro e mais 6 executivos ligados ao banco foram detidos durante a chamada Operação Compliance Zero da PF. Eles são acusados de fraude em papéis vendidos ao banco BRB. O balanço atualizado da operação mostra que veículos apreendidos são avaliados em 9,2 milhões de reais, o dinheiro em espécie 2 milhões de reais, relógios 6,15 milhões de reais, joias 380 mil reais, obras de arte 12,4 milhões de reais e a aeronave custando 200 milhões de reais. A instituição também é acusada de vender títulos de crédito falsos. O banco emitia CDBs com a promessa de pagar ao cliente até 40% acima da taxa básica do mercado. No entanto, esse retorno era irreal. Segundo a PF, o esquema pode ter movimentado 12 bilhões de reais. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário, que é um investimento de renda fixa, onde você empresta o dinheiro para um banco
e em troca recebe juros sobre o valor investido. Ele funciona com rentabilidade pré-fixada, taxa definida no momento da aplicação, ou pós-fixada, atrelada ao indicador como o CDI. A Justiça Federal decidiu nesta quinta-feira manter a prisão de Daniel Vorcaro. A decisão é da desembargadora Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional da Primeira Região, que rejeitou um pedido de liminar, decisão provisória, para colocar o banqueiro em liberdade. A prisão de Vorcaro aconteceu horas após o consórcio liderado pelo grupo de investimento Victor Hold Financeira anunciar a compra do Banco Master, e pouco mais de um mês após o Banco Central ter rejeitado a aquisição pelo PRB. Na terça, o Banco Central emitiu um comunicado decretando a liquidação extrajudicial do Master e a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição. Com isso, a negociação de compra foi automaticamente interrompida. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei antifacção que endurece penas contra o crime organizado. O texto segue agora para votação no Senado. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira um projeto de lei que reforça o combate ao crime organizado, 3 semanas após a operação policial mais letal da história do país, que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro. A proposta, que deve ser votada no Senado, prevê penas de até 40 anos de prisão para delitos cometidos por organizações criminosas ultraviolentas. A punição pode alcançar 66 anos para os líderes dos grupos criminosos, em caso de agravantes como, por exemplo, o recrutamento de menores. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou o projeto ao Congresso dias após a operação do dia 28 de outubro em 2 favelas do Rio de Janeiro, que buscava atingir o Comando Vermelho, uma das principais organizações criminosas do país. Mas o texto sofreu alterações e a bancada governista votou contra por considerar que as mudanças haviam desvirtuado a proposta. O projeto aprovado estabelece a reclusão obrigatória de líderes de organizações criminosas em prisões federais de segurança máxima e restringe o acesso a benefícios penitenciários para membros de facções. Também estabelece novos crimes para a atuação destes grupos, como de domínio social estruturado, que se refere ao controle territorial exercido por traficantes, que restringe a livre circulação e o acesso a serviços. Amplia ainda as medidas de confisco de bens vinculados ao crime organizado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou ontem uma lei que exige de seu governo a divulgação de documentos relacionados ao criminoso sexual Jeffrey Epstein. Ainda há incerteza se ele vai divulgar todos os arquivos ou pode tentar abafar o caso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou uma lei que exige que seu governo divulgue todos os documentos relacionados ao criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein. Mas ainda há dúvidas se o material completo vai ser mesmo divulgado. De acordo com a lei, o Departamento de Justiça tem 1 mês para tornar públicos os arquivos não classificados sobre o financista nova-iorquino, que cometeu suicídio na prisão em 2019, antes de ser acusado de comandar uma rede de tráfico sexual envolvendo menores de idade. A morte alimentou teorias da conspiração entre os apoiadores republicanos de Trump, sugerindo que ele foi assassinado para evitar revelações embaraçosas sobre políticos, empresários e celebridades. Os democratas divulgaram uma série de e-mails supostamente escritos por Epstein, nos quais ele afirmava que Trump sabia sobre as garotas e até mesmo que havia passado um tempo com uma delas. O magnata havia prometido durante sua campanha revelar os detalhes sobre o caso Epstein assim que chegasse à Casa Branca, mas depois se manifestou contra a lei aprovada pelo Congresso. Mais tarde, Trump acabou aprovando a divulgação dos arquivos. No entanto, a lei permite que o Departamento de Justiça retenha ou edite documentos, especialmente para proteger a privacidade das vítimas ou devido a uma investigação federal ou processos judiciais em andamento. A procuradora-geral Pam Bondi justificou uma investigação mais aprofundada, alegando que havia novas informações. Entregamos mais de 33 mil documentos sobre Epstein ao Congresso e vamos continuar cumprindo a lei com a máxima transparência. Além disso, sempre incentivaremos todas as vítimas a se apresentarem.
Na semana passada, Trump ordenou que Bondi abrisse uma investigação sobre a relação de Epstein com diversas figuras democratas, incluindo o ex-presidente Bill Clinton. A relação do presidente com Epstein remonta ao final da década de 1980, quando eram próximos, mas se distanciaram no início dos anos 2000, muito antes das acusações contra o financista. 4 pessoas, incluindo uma menina de 1 ano, foram mortas hoje em novos ataques aéreos israelenses no sul da faixa de Gaza. Israel e o grupo terrorista Hamas se acusam mutuamente de violar o cessar-fogo em vigor desde outubro. A faixa de Gaza foi alvo de novos ataques aéreos israelenses. Autoridades locais relataram que pelo menos 4 pessoas morreram em Khan Yunis, na parte sul do enclave. Todos os dias há mártires, todos os dias perdemos um membro da família. Quando teremos alívio? Não temos o direito de viver? Não temos o direito de estudar e aprender? Quando contatado pela AFP, o exército israelense confirmou que realizou um ataque para desmantelar o que chamou de infraestrutura terrorista. Israel e Hamas têm trocado acusações desde quarta-feira de violar o frágil cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro. O exército israelense relatou bombardeios na direção da área, onde seus soldados operam em Khan Yunis, enquanto as autoridades de Gaza relataram 27 mortes em ataques aéreos israelenses naquele dia. Os ataques de quarta-feira estiveram entre os mais mortais realizados pelo exército israelense em Gaza desde o início da trégua negociada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no território palestino. O temporal que caiu em Imperatriz, segunda maior cidade no Maranhão, na noite de ontem, provocou inúmeros alagamentos e causou transtorno em vários pontos do município. De acordo com a Defesa Civil, em menos de 2 horas de chuva, foram identificados mais de 30 pontos de alagamento e registrados 72 milímetros de precipitação, mais que o dobro do volume previsto, que era de 30 milímetros. Moradores registraram alguns dos estragos causados pelo temporal. A chuva provocou alagamento no Hospital Municipal Infantil da cidade e pacientes tiveram que circular no prédio em meio à água acumulada. No bairro Bacuri, a chuva provocou alagamento em uma das vias. Os bueiros da área estavam entupidos e, por isso, muito lixo acumulado foi visto no local. Na manhã de hoje, moradores e equipes de resgate de Imperatriz trabalhavam para contabilizar os estragos causados pela chuva. Em nota, a Prefeitura do município informou que equipes trabalham para avaliar os danos, monitorar as áreas afetadas e adotar as primeiras medidas de resposta. A Anvisa aprovou ontem uma autorização excepcional para que a Embrapa pesquise o cultivo de cannabis. A permissão vale exclusivamente para pesquisa científica e não permite qualquer tipo de comercialização. A Embrapa afirmou em nota que a autorização abre caminho para estruturar uma base científica própria sobre a cannabis no país, reduzir a dependência de insumos importados e apoiar decisões regulatórias futuras. Ela destaca que o avanço ocorre em meio à liberação de mais de 13 milhões de reais para estudos com canabidiol, um dos principais compostos químicos presentes na planta. A cannabis é de um gênero de plantas do qual faz parte a cannabis sativa, espécie popularmente conhecida como maconha. Compostos derivados da planta vêm sendo utilizados com sucesso no tratamento de condições como epilepsia refratária, dor crônica, Alzheimer, ansiedade e Parkinson. No Brasil, desde 2014, a Anvisa autoriza a importação de alguns medicamentos feitos com a cannabis. Você vai ver daqui a pouco os detalhes do incêndio no pavilhão da COP30 em Belém. A morte de André Gerais Sati, referência da música instrumental brasileira. E um novo passo na ciência: os testes em humanos da primeira vacina preventiva contra o câncer de pulmão. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas.
Uma semana após a ONU cobrar do governo brasileiro reação rápida para solucionar falhas de segurança e problemas estruturais, um incêndio atingiu hoje o Pavilhão dos Países, uma das áreas da Zona Azul da COP30 em Belém. A organização da Conferência do Clima disse que o fogo foi controlado e não deixou feridos. A reportagem é de João Pedro Coutinho. Um grave incidente mobiliza agora os trabalhos da COP30 em Belém. O incêndio atingiu o Pavilhão dos Países, a área denominada Blue Zone, onde ocorrem negociações diplomáticas entre as nações participantes. O que se sabe até o momento é que o fogo teve início na tarde desta quinta-feira, 20, dentro do evento da COP30. O local atingido é um dos principais centros de negociação da conferência, o Pavilhão dos Países, dentro da Blue Zone. Houve evacuação emergencial da área. Diplomatas, delegações e participantes deixaram a zona rapidamente. Até agora não houve registros, segundo a organização da COP, até a produção dessa reportagem. As negociações programadas para o local devem ser suspensas ou remanejadas, dada a interdição da área. Trata-se de uma zona de alto nível de segurança, que abriga chefes de delegações e atividades sensíveis. Portanto, o ocorrido gera preocupação institucional. O episódio está ganhando repercussão internacional, com veículos estrangeiros destacando a evacuação e o risco de imagem para o Brasil como anfitrião. A causa do incêndio está sendo investigada. O que se aguarda agora é verificar se houve danos estruturais, impactos em equipamentos de telecomunicação ou segurança, e se haverá adiamento nos painéis da COP30, além do pronunciamento oficial da organização do evento e das autoridades locais para dar mais clareza à ocorrência. Monitorar como esse incidente poderá afetar a credibilidade da conferência, especialmente em um momento de alta tensão e expectativa sobre os resultados. Isso poderá afetar, claro. Continuaremos acompanhando as atualizações e a qualquer momento a gente pode voltar. TV Mundial na COP30. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, relembrou na COP as consequências nocivas que as mudanças climáticas já causam a milhões de pessoas em todo o mundo e cobrou de países desenvolvidos maiores investimentos para uma transição justa. Com as negociações climáticas da ONU se aproximando do fim em Belém, o chefe da Organização Mundial pediu nesta quinta-feira que as nações cheguem a um compromisso ambicioso que mantenha vivo o objetivo de limitar o aquecimento global a longo prazo a 1,5 graus. Antônio Guterres alertou que os planos climáticos atuais representam uma sentença de morte para muitos. Estou perfeitamente convencido de que um compromisso é possível, que leva em consideração, como mencionei, as preocupações legítimas de adaptação e mitigação, o que inclui naturalmente a necessidade de levar em consideração a questão dos combustíveis fósseis, como foi feito na cúpula de Dubai. Quase 200 países passaram as últimas 2 semanas debatendo questões importantes na COP30, desde um roteiro para a transição que se afastasse dos combustíveis fósseis, proposto pelo Brasil, até preocupações com planos de redução de emissões pouco eficazes, financiamento para países em desenvolvimento e barreiras comerciais. Também nesta quinta-feira, o ministro do Meio Ambiente da Alemanha se comprometeu com a doação do país de 1 bilhão de euros para um fundo global de proteção florestal. Ontem à noite conversei com o presidente Lula e a ministra Marina Silva e, em nome da ministra federal do Desenvolvimento, prometi a contribuição da Alemanha para o TFFF, 1 bilhão de euros ao longo de 10 anos. Estou convencido de que este é um dinheiro bem gasto. Sem o que as florestas tropicais nos proporcionam, a humanidade estaria em situação desesperadora. O ministro ressaltou que não se trata de um empréstimo e sim de um investimento que vai se mostrar muito significativo ao longo do tempo e destacou que as florestas tropicais desempenham um papel central na proteção do clima mundial. Morreu na terça-feira, aos 74 anos, o violinista e compositor emblemático André Gereissati. A notícia foi divulgada pelo filho do músico através das redes sociais. O violonista André Gereissati, nome emblemático da música instrumental brasileira, morreu nesta quarta-feira, 19, em São Paulo, aos 74 anos.
A informação foi confirmada pelo filho do artista através de suas redes sociais. A causa da morte não foi informada. Em uma publicação nas redes sociais, o filho diz: com imensa tristeza, comunico aos amigos e fãs o falecimento de meu pai, André Gereissati, hoje, 19 de novembro, em São Paulo. Meu pai foi um violonista único, um artista que tocou muitas vidas e um pai de coração generoso e amor imenso. Agradeço pelo carinho de todos neste momento tão difícil. Gereissati iniciou sua trajetória musical ainda nos anos 1960, mas ganhou projeção nacional e internacional no final da década de 1970 como integrante do grupo Dalma. Entre 1979 e 1985, o trio de violões conquistou o público com composições próprias e forte identidade brasileira, participando de importantes festivais de jazz ao redor do mundo. A atuação do grupo consolidou André como um dos grandes talentos do violão brasileiro. Entre 1982 e 1985, o músico dividiu o palco com Egberto Gismonti nas turnês Fantasia e Cidade Coração. Nesse período, lançou seu primeiro disco solo, Entre Duas Palavras, 1982, com participação de Gismonti. A partir de 1985, Gereissati passou a se dedicar integralmente à carreira solo e lançou os álbuns Insight, o primeiro disco gravado no Brasil em sistema Super Audio. Suas obras foram lançadas no Brasil e no exterior pela Wanter Records e posteriormente reeditadas pela Tom Brasil Produções. Entre 1993 e 1998, idealizou e dirigiu o projeto Brasil Musical, considerado o maior registro da música instrumental brasileira na história recente do país. Entre 2009 e 2010, esteve em turnê pela Europa, Oriente Médio e Egito com a Euro Arab Tour, passando por 18 países. Em 2017, realizou em São Paulo o revival do grupo Dalma, ao lado dos violonistas Ulisses Rocha e Nelson Faria, revisitando os 3 discos do trio. Até recentemente, atuava como diretor musical do festival Jazz Meet, que chegou à 10ª edição em 2022, após passar por 12 cidades brasileiras. O Papa Leão XIV visitou a cidade de Assis, na Itália, pela primeira vez. Moradores e turistas se aglomeraram na área em torno da Basílica de Santa Maria dos Anjos para acompanhar a passagem do pontífice. A rotina em Assis, na Itália, foi bem diferente na manhã desta quinta-feira. Moradores e turistas se reuniram diante da Basílica de Santa Maria dos Anjos para acompanhar de perto a visita do Papa Leão XIV, sua primeira viagem à cidade desde que assumiu a liderança da Igreja Católica em maio. Eu moro aqui em Assis e, portanto, o Papa vir à minha cidade eu não ia perder. Sim, eu estava apenas aqui em pé e ele chegou de carro e depois saiu. Ele apenas deu um breve olá a todos aqui, mas sim, foi fabuloso. Eu fiz o caminho de São Francisco, é uma caminhada a partir de Roma pela Itália, para homenagear São Francisco. E quando cheguei aqui, eles disseram, olha, o Papa vai estar aqui em alguns dias. Então tive que ficar mais um dia e consegui vê-lo. Passamos bem perto, foi incrível, foi realmente muito legal. Antes de visitar a Basílica de Santa Maria dos Anjos, o pontífice também esteve na Basílica Inferior de São Francisco, para prestar homenagem ao Santo da Úmbria, diante do túmulo que abriga os seus restos mortais desde 1230. A agenda oficial de Leão XIV também incluía um encontro com os bispos da Conferência Episcopal Italiana, reunidos para sua 81ª Assembleia Geral. Um estudo desenvolvido pela Universidade de Oxford e pela University College London começará em 2026 os primeiros testes em humanos da primeira vacina do mundo que previne o câncer de pulmão. Caio Teles conta na reportagem. A ciência acaba de abrir um novo capítulo na oncologia. Começam em 2026 os primeiros testes em humanos da Lungvax, a primeira vacina preventiva do mundo contra o câncer de pulmão. O estudo, desenvolvido pela Universidade de Oxford e pela Universidade College London, recebeu financiamento de 13 milhões de reais e marca a estreia de uma estratégia inédita: treinar o sistema imune para caçar células pulmonares que começaram a se comportar de forma suspeita antes mesmo do tumor existir.
A vacina experimental usa uma tecnologia muito próxima da plataforma da vacina Oxford AstraZeneca contra a Covid-19, de nome CHA-DOX2 Lungvax Nyexo. Na prática, esse sistema funciona como um vetor viral não replicante, um vírus modificado que não causa infecção e serve apenas como meio de transporte para levar um conjunto específico de instruções até as células. Essas instruções são um pequeno pedaço de DNA colocado dentro do vetor. Quando esse material chega às células, ele age como um comando, faz o organismo produzir um fragmento de proteína chamado NIC-EXO-1. Esse fragmento é importante porque costuma aparecer em células que começam a sofrer alterações precoces, aquelas mudanças iniciais que precedem o câncer. Ou seja, é o marcador típico de células que saíram do comportamento normal e passaram a acumular mutações. Ao expor o sistema imunológico, esse fragmento, antes que o problema apareça de verdade, a vacina ensina o corpo a reconhecer esse sinal como algo que deve ser combatido imediatamente. Isso significa que a tecnologia cria uma espécie de vigilância imunológica contínua no pulmão, preparada para identificar alterações muito iniciais antes dela se transformar em um tumor. As vacinas contra o câncer já são estudadas até hoje e são uma maioria terapêuticas baseadas em RNA mensageiro. Segundo a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balaia, elas são usadas em pessoas que já têm um tumor, com o objetivo de reforçar a resposta imunológica contra ele. O Luvax inaugura outra lógica, prevenir que o câncer volte. No primeiro momento, ele será testado em pessoas que já tiveram câncer de pulmão ou estágio inicial, indivíduos que participam de programas de rastreamento e têm alterações pulmonares que requerem acompanhamento. É ressaltado que a definição do público-alvo, se a vacina se formar eficaz, será uma etapa complexa. Fumantes, ex-fumantes, pessoas com forte histórico familiar, imunossuprimidos, sobreviventes do câncer poderão configurar grupos candidatos. A ciência sempre avançando, né? Sim, que vem mais as conversas como essa. O Jornal Mundial de hoje fica por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite. Se inscreva no canal e deixe seu like. Tenha uma ótima noite. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.